Aos 23 anos, eu era jovem, cheia de sonhos e esperanças, mas a vida não tinha sido fácil. Já havia passado por um divórcio que me deixou desgastada e desconfiada do amor. Meu filho, ainda pequeno, era meu maior consolo. Trabalhando e cuidando dele, eu me perguntava se algum dia encontraria alguém que me amasse de verdade e que também acolhesse meu filho como parte de nossa vida. Talvez por isso, o mundo online foi uma espécie de refúgio. Era um espaço onde eu podia ser apenas eu mesma, onde ninguém sabia das minhas cicatrizes e das minhas frustrações. Foi numa noite qualquer que conheci Mehmet. Turco, ele dizia, com um charme que me desarmou desde o primeiro olá. Naquela época, era incomum conversar com alguém do outro lado do mundo, mas o acaso nos uniu. Ele parecia entender meu jeito de pensar e se mostrava compreensivo com minha história, o que me atraía mais do que eu imaginava. Suas mensagens eram como uma janela para um lugar exótico e fascinante, que eu só conhecia pelos livros e filmes. Senti pela primeira vez em muito tempo um vislumbre de empolgação. Nos falávamos quase todos os dias e com o tempo nossa conexão parecia crescer. Ele dizia que estava encantado comigo, que admirava minha força e fazia promessas de um futuro ao meu lado. Aos poucos, o que começou como uma amizade foi ganhando outra intensidade. Ele falava em construir uma vida juntos e dizia que cuidaria de mim e do meu filho, como uma família. O ano virou e os meses foram passando. Eu me peguei alimentando a ideia de um futuro com ele. Então, quando ele me convidou para ir à Turquia, a tentação foi mais forte do que o medo. A ideia de começar uma vida nova, longe das lembranças dolorosas, em um lugar tão distante, era irresistível. Após pensar e repensar, aceitei. Fiz as malas, guardei um pouco de dinheiro, juntei tudo o que eu tinha e parti com o coração cheio de esperanças. Ao chegar na Turquia, Mehmet estava lá, sorrindo para mim no aeroporto. Ele era tudo o que prometeu ser e parecia ainda mais encantador. O início foi doce, repleto de pequenos gestos de carinho e atenção. Eu sentia que tinha tomado a decisão certa, como se finalmente estivesse destinada a viver aquela história. Nas primeiras semanas, ele me levou para conhecer alguns lugares turísticos e também me apresentou aos amigos dele. Todos pareciam calorosos e amigáveis. No entanto, havia alguns sinais que na época eu ignorei. Mehmet começou a insinuar que eu não deveria falar muito com estranhos, especialmente homens. Disse que era uma questão de respeito cultural e que para ele era importante que eu compreendesse os costumes do país. Concordei, querendo agradá-lo sem perceber que essa era a primeira de muitas concessões. Ele também sugeriu que eu entregasse a ele o dinheiro que eu trouxe. Falou que organizaria melhor as finanças e que, como casal, seria mais seguro ele cuidar de tudo. No início, hesitei, mas com o tempo acabei cedendo, pois queria confiar nele, mostrar que acreditava em nosso relacionamento. Mas aos poucos, ele começou a mudar. Com o tempo, o que era doçura começou a se transformar em um controle silencioso. Ele começou a criticar as pequenas coisas que eu fazia, a maneira como eu falava, como vestia, até mesmo a forma como eu interagia com meu filho. Você deveria ser mais discreta, ele dizia. Não estamos mais no seu país. Aquilo me incomodava, mas eu tentava relevar. Afinal, eu estava em uma nova cultura e me parecia que seria uma questão de adaptação. Mas as coisas não pararam por aí. Logo ele começou a impor regras que eu deveria seguir dentro de casa. Não podia mais sair sem avisá-lo e ele questionava cada pequena despesa que eu fazia. Eu, que tinha me imaginado livre para recomeçar minha vida, me via cada vez mais restrita. Mehmet deixava claro que qualquer passo fora do que ele considerava adequado seria motivo para discussões.
e essas discussões eram tensas, e às vezes ele falava alto demais a ponto do meu filho ficar assustado. Eu sentia que algo estava muito errado, mas eu estava sozinha, sem ninguém para pedir ajuda. A situação piorou quando ele perdeu o emprego. Mehmet começou a ficar em casa o tempo todo, frustrado e nervoso. Como eu já tinha entregue todo o dinheiro para ele, não tinha controle algum sobre as finanças. Cada centavo estava nas mãos dele, e ele começou a usar isso contra mim, dizendo que agora ele era o único responsável por sustentar a casa e que eu deveria ser grata por ter um teto e comida. Mesmo com o pouco que tínhamos, ele começou a sair sozinho para beber e voltava tarde, irritado e agressivo. Não demorou muito para que ele passasse das palavras aos empurrões. Eu queria sair daquela situação, mas aonde eu poderia ir? Certa noite, a situação passou dos limites. Após uma discussão, ele me segurou pelo braço com força, me empurrando contra a parede. A dor foi intensa, mas o choque foi ainda maior. Eu não reconhecia o homem que estava diante de mim, o mesmo que um dia prometeu me proteger e amar. Ele se desculpou no dia seguinte, claro, dizendo que tinha sido um momento de raiva, mas algo dentro de mim quebrou naquele dia. Eu sabia que aquela seria apenas a primeira vez de muitas. Os meses seguintes foram um verdadeiro inferno. Mehmet começou a controlar cada aspecto da minha vida e sua violência intensificava. Eu ficava com marcas pelo corpo que precisava esconder, inventava desculpas para meu filho, que era forçado a testemunhar aquela realidade. Minha autoestima foi se desfazendo e eu me sentia aprisionada, envergonhada por ter deixado tudo para trás para viver aquele pesadelo. Minhas tentativas de pedir ajuda foram em vão. Eu não falava o idioma local e não conhecia ninguém de confiança. Sem dinheiro, sem amigos e sem perspectivas, a esperança foi se apagando aos poucos. Meu rosto começou a carregar as marcas daquilo que eu estava vivendo. A cada novo corte ou hematoma, uma parte de mim se distanciava da mulher que eu fui um dia. Um dia, após mais uma noite de agressões, olhei para meu filho e percebi que ele também estava adoecendo naquela situação. Os olhos dele, tão vivos, tinham perdido o brilho. Ele estava aprendendo a ter medo. Foi então que decidi que, de uma forma ou de outra, nós dois precisaríamos sair dali. Comecei a planejar nossa fuga em segredo, esperando o momento certo para escapar. Consegui esconder uma pequena quantia de dinheiro que Mehmet deixava em casa e, com muito medo, esperei o momento certo para agir. Eu sabia que precisava agir rápido. Mehmet estava cada vez mais imprevisível e temia que a qualquer momento algo pior pudesse acontecer comigo ou com o meu filho. No fundo, eu ainda sentia uma sombra de vergonha e culpa por ter vindo até ali, acreditando cegamente em um conto de fadas, que acabou se transformando em um pesadelo. Mas por ele, por meu filho, eu precisava ser forte. Uma tarde, enquanto Mehmet estava fora, eu consegui encaixar o pouco dinheiro que juntei no fundo de uma pequena mochila, junto com alguns documentos e um par de roupas para cada um. Esperei ansiosa pela madrugada, sabendo que seria o momento mais seguro para tentar escapar. Quando ele finalmente dormiu e eu ouvi sua respiração pesada, eu tomei coragem. Peguei meu filho pela mão e nós dois saímos de casa sem olhar para trás. A cidade estava escura e silenciosa, e eu não sabia ao certo para onde ir. Apenas sabia que tinha que continuar andando. Após algumas horas caminhando pelas ruas estreitas, encontrei uma pequena pensão onde o dono, que falava um pouco de inglês, aceitou nos acolher por aquela noite. Fiquei ali acordada, abraçando meu filho e tentando organizar meus pensamentos, sem saber ainda como conseguiríamos sair da Turquia e voltar para casa. Nos dias seguintes, com dinheiro escasso, fui procurando maneiras de conseguir ajuda. Fui até o consulado do meu país e contei minha história, deixando de lado a vergonha e o medo. Eles me ouviram e ofereceram a assistência necessária para conseguirmos um voo de volta para casa. Pela primeira vez em meses, senti que havia uma saída
e que aquela angústia estava prestes a acabar. Finalmente, com os documentos e passagens em mãos, embarcamos de volta. Quando o avião decolou, senti uma mistura de alívio e tristeza. A Turquia, que um dia foi o lugar dos meus sonhos, tinha se tornado o palco do meu pior pesadelo. Mas eu estava saindo dali de cabeça erguida, determinada a reconstruir minha vida. Chegar em casa foi uma bênção. Recomeçar não seria fácil. Eu tinha a esperança e a convicção de que aquele episódio não definiria o resto da minha história. Eu busquei apoio emocional, encontrei grupo de mulheres que tinham passado por situações semelhantes e aos poucos eu fui me reconstruindo. Com o tempo eu aprendi a lidar com as cicatrizes, tanto as físicas quanto as emocionais. Meu filho também foi aos poucos se recuperando. Com o tempo voltamos a sorrir e aproveitar a vida. Reaprendi a ser dona do meu destino e a valorizar a minha liberdade. Agora, já não permito que a sombra de Mehmet controle o que sinto ou como vejo o amor. Ele foi um capítulo sombrio da minha história, mas um capítulo que deixei para trás. Aquela experiência me ensinou que, por mais escuro que o caminho possa se tornar, sempre há uma saída. A liberdade que conquistei ao escapar foi também a liberdade de reencontrar a mulher que eu sempre fui, forte, resiliente e capaz de superar o impossível. E essa foi a minha história. Oiê, pessoal, tudo bem? Bom, o que eu posso comentar dessa história? Do nada, né, surgiu um amor inesperado e cheio de promessas, oferecendo uma saída, né, para a nossa amiga, né, que tinha uma vida que parecia vazia, sem graça, e ela estava ali vulnerável, carente, e essa situação criou uma abertura, criou uma abertura emocional para o turco safado. E o turco safado, o que ele fez? Ele explorou isso ao máximo. Homem safado, gente, sabe muito bem fazer isso, explorar todas as brechinhas. E aqui já fica um alerta. Cuidado com a idealização, gente. Sabe por quê? Porque quando alguém promete resolver todos os nossos problemas, é fácil ser levado por um desejo de fuga. Especialmente quando essa promessa vem de um lugar distante e cheio de mistério. O preço que pode ser pago nessa brincadeira é alto. E como vocês viram aqui na nossa história, o preço foi muito alto de fato. Enfim, eu poderia comentar também sobre perda de identidade, isolamento, abuso, superação. Só que esse vídeo ia ficar muito longo. E já tá ficando longo. Então eu vou deixar para vocês aí nos comentários, deixarem as opiniões de vocês, falarem, né, se gostaram ou não do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitem, gente, deem um joinha aí para ajudar no fortalecimento do canal. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva como sempre. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.